Bem-vindo a mais um Nexus Cast, uma produção do Instituto Vale Jaguaribe em parceria com a Unijaguaribe, né? Hoje, como a gente traz novidades para vocês. Hoje eu trouxe uma novidade para você de tema, né? O tema é farmacêutico no SUS. E eu, com a presença dela, nossa professora Ana Karenina, né? A nossa professora aí que tá com mais de 14 anos? 14 anos. 14 anos trabalhando no SUS, e a gente vem falar um pouco sobre isso, sobre o farmacêutico, essa profissão que tem uma gama de mercados de trabalho, e no SUS, que é o Sistema Único, né? Como não falar dele, né? Qual é o papel do farmacêutico nesse sistema do SUS? O que ele faz? Diga aí, vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Tá joia. O farmacêutico no SUS, ele vai desde a pesquisa do medicamento até a entrega desse medicamento, dessa vacina ao paciente. Então, assim, é um ciclo, são vários caminhos que o farmacêutico percorre. É longo, é um caminho longo, mas, como eu disse, ele começa na pesquisa, no início de tudo, e vai até o cuidado. E como foi a sua, assim, porque você é formada em farmácia, sou farmacêutica generalista. Olha, então, como foi a sua experiência dentro desse campo? Tipo, você chegou lá, conheceu o sistema, porque a gente fica só, farmacêutico, quem é formado em farmácia vai trabalhar numa farmácia, né? É. Ou vai abrir seu negócio, ou isso e aquilo. Mas a gente tem um sistema público que está aí, que é em todo o território nacional. Exatamente, em todo o território nacional. A minha experiência, eu saí como generalista da faculdade, como todos os alunos aqui da Unijaguaribe, eles irão sair generalista, e apareceu a oportunidade. Dizer que eu sabia de tudo, não sabia de nada, é um aprendizado. Todos os dias a gente aprende um pouco com o SUS. Então, eu fui aos poucos, fui pegando a rotina do trabalho e treinando, fazendo cursos, aperfeiçoamento, e o dia a dia é o que mais ensina. E quais são as atividades assim, do SUS, voltadas assim? O farmacêutico, ele pode passar por várias áreas, ele vai desde a gestão, eu faço gestão. Eu estou coordenando, atualmente, eu coordeno a assistência farmacêutica do município, então eu coordeno todas as unidades no que se fala de farmácias. Toda farmácia de postinho, todo postinho não tem uma farmácia, Então a gente é responsável por essas farmácias, a gente é responsável por compra, por distribuição, armazenamento. É um ciclo, a gente chama até ciclo da assistência farmacêutica, que a gente vai desde a programação, a gente seleciona. Cuidados, né? Todos os cuidados, até o ponto final, que é o cuidado com o paciente. Pronto, aí no caso, essas atividades, você, na sua experiência de campo, você começou diretamente na farmácia? Como foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei com a responsabilidade técnica de uma farmácia central, chamada Farmácia Central. E lá eu fazia o atendimento, a atenção farmacêutica dentro daquele estabelecimento, que é conhecido como Farmácia Central. E aí a gente tem à mão todos os medicamentos do elenco da Relação Nacional de Medicamentos, a gente faz a dispensação. Então eu comecei dessa forma, comecei com a responsabilidade técnica dentro de uma farmácia central. Hoje eu estou na responsabilidade técnica e na coordenação de todo o serviço. Que já fica na questão de gestão, praticamente. Na gestão de pessoas, de medicamento, de compra, a responsabilidade é bem maior. Mas nesse sentido, você farmacêutico tem uma gama muito grande dentro do sistema SUS, né? Sim, de atividades, como eu falei, as atividades são inúmeras, as responsabilidades, a compra é muito importante. Nesse momento, a gente encontra algumas dificuldades. Nesse momento, não, que eu digo assim, sempre aparece alguma dificuldade. E um gargalo, como assim posso falar, algumas relações, uma relação com desabastecimento. Por exemplo, eu tenho alguns medicamentos que durante algum tempo eu não estou conseguindo abastecer a população, a falta de algum item. E aí sobra para quem? Pro farmacêutico. Por que aquele item está faltando? Às vezes são questões financeiras, mas a maioria das vezes são questões de compra, de licitações, não são questões de pagamento, são questões de fornecedores, falha no fornecimento, e assim, e acaba que o farmacêutico é aquele profissional que vai lá, que vai explicar, que vai acalmar o coração dos usuários.
Engraçado, né? Se a gente for pegar assim pela linha de raciocínio também, é do farmacêutico para o farmacêutico, né? O farmacêutico desenvolve lá, né? Exatamente. E o outro farmacêutico que é responsável pelo o caminho desse medicamento. Exatamente. Né? Como é importante a profissão dentro do... E essas são as dificuldades, as principais dificuldades? Onde Principal dificuldade, às vezes o reconhecimento, varia de cada profissional. Eu enfrento pouquíssimas dificuldades. As dificuldades, quem não tem dificuldade na vida, é na psicologia, é na enfermagem, é na medicina. A farmácia não é diferente, e no SUS ainda mais. É um plano de saúde, o SUS, vale salientar que é o nosso principal plano de saúde. Eu tenho o Unimed, mas o meu primeiro plano de saúde é o SUS. É o então, acessível. assim, é o primeiro, é a porta de entrada. Então, assim, tem dificuldades? Tem dificuldade com pessoas, dificuldade com... Às vezes, o reconhecimento da profissão, mas assim, cada um procura seu lugar. Cada um procura. Então, eu procuro enxergar a dificuldade como desafio. Procuro resolver, solucionar os problemas que eu encontro. Aí eu pego o gatilho para falar sobre o preparo desse profissional, né? O preparo. Porque tem que estar preparado, não tem, professor? Tem que estar preparado. Assim... Preparado temos que estar para tudo na vida. A hora que a gente acorda, que bota o pé no chão, a gente tem que estar preparado para o que a gente não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. Então, assim, o preparo de um profissional do SUS, por exemplo, as disciplinas durante a sua graduação, você focar, porque, professora, eu mesma leciono a disciplina de assistência farmacêutica e eu sempre puxo para o SUS. Eu mostro como é a realidade, vantagens e desvantagens. Mas o preparo, como é o preparo de uma pessoa que vai trabalhar no SUS? O preparo é primeiro gostar de pessoas. Trabalhar no SUS é gostar de pessoas. Vai estar lá convivendo diretamente? Exatamente, a gente vai conviver com pessoas. E na graduação, por exemplo, aqui na Unijaguaribe, aproveitar as cadeiras que estão relacionadas, que remetem ao assunto, né? Que tem a ver com o assunto SUS. Aproveitar todas as oportunidades. Quando a gente fala assim do sistema SUS, a gente fala de histórias, né? Muitas histórias. Você pode ter alguma história assim que motivou você a mais ainda estar nessa profissão? Se eu lhe disser, todo dia é uma história diferente. Os meus alunos, eles, professor, já sabe, professor, e hoje, o que foi que aconteceu? Todo dia é história triste, é história alegre, é história de superação. Então, assim, agora eu não sei dizer uma história... Porque todo dia eu vejo motivo. Às vezes a gente fica, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas logo em seguida, assim, você vem a gratificação. Eu, pelo menos, eu fico grata em poder ajudar as pessoas. Eu vejo o SUS, pra mim, como uma missão. Eu tô lá para facilitar a vida das pessoas. Primeiro eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar boletos, contas. Mas o SUS, eu me vejo no SUS como uma ponte para ajudar pessoas. É uma forma que eu vejo de melhorar a vida das pessoas. Isso que é a necessidade. Trabalhar com saúde, né, como um todo, é trabalhar com a integridade do outro, né, com a sensibilidade. Né? Eu fico pensando assim, a gente já conversei anteriormente sobre a questão da pandemia, um exemplo. Como foi importante, né? Falei com a Aniele sobre a pandemia na vez passada aqui nesta mesa. Né? Porque aqui esta mesa eu não falei anteriormente, mas esta mesa aqui tá na bula. Né? Se tá na bula, tá certo. Mas a gente falou como foi importante. E você no sistema SUS, como foi? Tudo fechou. A farmácia ficou aberta. Então o SUS, todo mundo, podia ser o preto, branco, rico, pobre, homem, mulher, como você se visse. Você ia terminar no SUS. A vacina veio do SUS. Foi através da pesquisa, onde tinha um farmacêutico lá, que foi descoberto que a gente estava disponível, a saúde ficou ativo e a farmácia, muitas vezes, era a porta de entrada para aquelas pessoas. Então, de que forma o farmacêutico fazer isso? Através de orientação. A gente é psicólogo, de certa forma, a gente também é um pouco psicólogo, porque ele vem com o paciente, ele chega com medo, ele chega desorientado. Cheio de receios, tá em cima. De receios, de medo, que é o que a gente está recebendo, está sendo jogado. É a janela, né? O farmacêutico está aqui, a demanda chegando, né? E aí o farmacêutico, nesse momento dessas doenças transmissíveis, dessa pandemia, o que é que acontece? Ele acalma, ele recebe, ele orienta, ele protege, ele tem a missão de fazer a orientação, de proteger a vida daquele paciente, de promover a saúde através de um cuidado, através de uma atenção. É assim que ele consegue.
Então, nesse sentido, o farmacêutico, você, na sua experiência aí, foi como? Foi terror, né? Foi terror nesse momento aí, né? Foi terror. Eu tento sempre manter a calma, o equilíbrio, para poder enfrentar a situação. Ela tava falando aqui que é a mais calma. Ela quer o resolve tudo na hora dos barracos. Chega, aquela pessoa tá pegando fogo, chama a farmacêutica. E aí a gente vai, baixa a voz, escuta, fala quando tem que falar. E na pandemia não foi diferente. Vestia, se paramentava toda e entrava em contato com o paciente. Teve a distribuição aqui no município, teve a distribuição dos kits Covid, a gente participou da testagem, a gente fizemos a orientação adequada para todo paciente que chegava, mas nenhum dia a gente teve o privilégio de ficar em casa, o farmacêutico não podia ficar online. Não existia farmacêutico online. Não tem como, não gente. Tinha. Era o atendimento presencial e contando com a proteção divina, né? Que não pode faltar. Exatamente. Aí, nesse sentido, foi toda uma operação, né? Dentro que, por exemplo, a gente pode tirar aqui para Aracati, como você também é responsável, né? Então foi toda uma operação para distribuição Sim, dos medicamentos usados, os kits, e depois viram que não era tão eficaz, o kit aí foi tirando, foi cuidando dos medicamentos que eram só para a sintomatologia, o que ia aparecendo, eles iam medicando. Viram que o kit não funcionava. Entra hidroxicloroquina, tira hidroxicloroquina, tinha as questões políticas, mas assim, o farmacêutico, ele tem que se manter naquele nível. Dentro da sabedoria Exatamente. E como foi, assim, a gente pega já o farmacêutico no campo de trabalho. E para você, como professor, os seus alunos, como foi a cabeça deles assim? Porque teve muitos alunos de farmácia, que eu vi no decorrer, né, conversando sobre isso também, que a cabeça deles ficaram mil, assim, como eu queria ajudar. Mas para ajudar precisa dessa capacitação, né? E a Unijaguaribe, ela traz essa capacitação para os nossos cursos de farmácia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pronto, durante a pandemia, as aulas foram suspensas, a gente ficou de forma remota, mas contribuindo à medida do possível. Como eu falei, acalmando, orientando, prestando todo o serviço, todo o cuidado com o paciente e também com o aluno. E aí, pós-pandemia, a gente vem os relatos, a gente vem com os estudos de casos, para quem sabe, tomara que não, na próxima situação, eles já estejam preparados. Eu digo que o aluno daqui, as disciplinas que o aluno daqui, eles fazem, aqui eles saem preparados, com a farmacologia, com a farmácia, eles têm farmácia clínica, tem assistência farmacêutica, então eles têm todo um preparo, eles têm uma base para enfrentar situações como essa, né, de pandemia. Que tem que ter realmente um preparo tanto de conhecimento como de ações, né? E o SUS, ele é uma escola, né? Como é que você participou? Porque assim, você aqui, eu fiz uma pesquisa de campo, né, para conhecer um pouquinho sobre você, né? Então, nos estágios, né, que você participa também, né? Aí como é que é nos estágios no sistema SUS? Pronto, no curso de farmácia, o primeiro estágio, cenários práticos do SUS. Então, eu faço parte do NDE, do curso de farmácia, e assim, sempre brigando para que esse estágio aconteça, porque é um choque de realidade. Ah, professora, mas eu nunca vou trabalhar no SUS. Mas se você não for trabalhar, você vai precisar algum dia. Ah, eu não sei se eu vou precisar. Vai, vacinou, precisa. Vacinou, foi SUS. Eu poderia ter o dinheiro do mundo todinho, eu tinha que tomar a vacina pelo SUS. Eu gostei dessa frase, vacinou, foi SUS. Vacinou, foi SUS. Pode até ser que agora comece a vender, apareça, mas vacinou, precisou do SUS. E aí, a gente tem foi toda uma organização, foi um negócio complexo. Pós pandemia agora, isso? Sim, pós-pandemia. Pós-pandemia. O aluno saiu lá do remoto para chegar no ambiente SUS. Pronto, ele chegou, aí passou a pandemia, o primeiro estágio, ele tem logo contato com o SUS, e aí eles chegam, a gente tem aquela conversa antes, questão de ética, muito importante, porque no SUS a gente vai encontrar você trabalha no cenário SUS. Você vai encontrar o seu vizinho, você vai encontrar seu ex-namorado, você vai encontrar seu rival lá no SUS. Primeira coisa, quando você entra aqui,
Você é um profissional, você é estagiário profissional. Então, o que se passa aqui, vai ficar aqui no ambiente de estágio. Então, os alunos do curso de farmácia da Jaguaribe, o primeiro estágio é no ambiente SUS. E aí eles têm a experiência de que é o SUS, o que é que tem, a riqueza. E eu lá, estando com eles, eu digo, olha, esse medicamento aqui custa R$10.000, esse aqui custa R$800, esse aqui, eu vou dizendo para eles, ó, isso aqui serve para esse professor. Então, assim, todo dia, eles ficam de 10 a 14 dias lá, no primeiro momento, e todo dia eu mostro a importância. Eu digo, ó, tem briga, tá vendo briga? Vamos ver aqui uma confusão. Eu mostro a confusão, mas... Já pra mostrar a realidade do sistema. Do SUS, mas olha aqui... Não muda muito das farmácias também, não, se a gente for parar. Só vai mudar aqui a demanda, né? Vai mudar porque o SUS, a gente é cheio de patrão. Eu que estou pagando seu salário, isso aqui é meu, esse medicamento é meu. Então, aquelas frases, padrões, clichê. Né? Entendi. Temos muitos patrões. No ambiente, eles também, falando de estágio, seguindo a sequência de estágio, os alunos têm a oportunidade também de estar. Eles saem da realidade do SUS e eles vão para a farmácia comunitária. O farmacológico, no caso, muda muito dos formatos de SUS para farmácia convencional. No SUS, a gente tem uma relação nacional de medicamentos essenciais. A gente tem um padrão de medicamentos. A gente tem uma lista de medicamentos que vem pelo SUS. Por exemplo, ele chega lá no SUS, eu quero o Redoxon, que é a vitamina C. Não é fornecido, não está nessa relação. Aí ele vai numa farmácia comercial. Mas assim, o SUS, ele tenta colocar, ele estuda, estudos são realizados para colocar o máximo de medicamentos que pegue um grande número de doenças. Não é à toa, não é de forma aleatória que é feita a Rename, essa relação de medicamentos. Então ele é feito à base de estudos e esses estudos, eles são atualizados. Esses estudos pelo farmacêutico, no caso. Uma equipe multidisciplinar e que o farmacêutico é a peça fundamental. E aí você me pergunta, os medicamentos da farmácia do SUS são diferentes? Não. Não são. Tem os mesmos medicamentos. Porém, a relação de medicamentos que tem numa farmácia comercial privada é bem maior do que no SUS, limitado. Aí, no caso aí, a gente trabalha a questão da gestão, né? Da gestão, exatamente. Na gestão de uma farmácia privada... Nos dois cantos, eu mostro sempre o farmacêutico fazendo gestão nos dois cantos. Eu posso fazer gestão na farmácia privada e posso fazer na farmácia comercial do SUS também. As responsabilidades são as mesmas. Interessante. Então a gente pode pegar esses dois pontos, né, do público e do privado e ver que eles dois não andam separadamente, né? Não andam separadamente. E o aluno aqui na Jaguaribe, ele tem a oportunidade de conhecer as duas realidades e poder escolher. Não, eu quero escolher, eu me apaixonei pelo SUS. Não, eu não me apaixonei pelo SUS. Não, eu quero farmácia comercial. Eu quero a farmácia comunitária. A manipulação. Então, o aluno, ele tem várias oportunidades de escolher. Ele vê todas as realidades. E dentro da sala de aula, eu também mostro. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu mostro como é o SUS nu e cru, né? Como chamam? Porque tem que ter essa vivência, né? De realidade, né? Exatamente. O sistema SUS... ele é uma bênção, para mim, particularmente, é uma bênção. Antes de ser uma bênção, ele é um plano de saúde. Exato. É o nosso maior plano de saúde, é o nosso primeiro plano de saúde. Você teve um acidente, quem primeiro chega é o resgate. SAMU, SUS. Muito embora depois você tenha o seu plano e ele lhe mande para certos locais, mas o helicóptero que vai te levar, dependendo das tuas fraturas, você vai para um hospital de referência no SUS. Lá no SUS você vai encontrar os melhores profissionais, porque eles fizeram um concurso dificílimo para entrar no SUS. Então você vai ser recebido pelos melhores profissionais. O farmacêutico vai estar lá para ler. Os concursos desse sentido, professor, também. Dos hospitais de referência, por exemplo, são dificílimos, só passam os melhores. Mas o profissional tem que estar preparado para isso, né? Muito preparado, não é pouco preparado, é muito preparado. É para poucos. O concurso público na área do SUS é para poucas pessoas. Uhum. Mas no quesito quando a gente vai falar assim, do farmacêutico dentro do SUS, a gente tem muitos farmacêuticos, né? A gente fica aquela questão, quando a gente fica visando muito farmacêutico dentro da área privada, a gente esquece dessa área pública. Não é muito falado. O farmacêutico, dentro do SUS, ele ainda é a atuação ainda é um pouco tímida. Muito embora seja importantíssimo, mas é tímida. Porque se eu tenho 25 farmácias nas unidades básicas de saúde, era para ter o quê? 25 farmacêuticos. Exato. Não é uma realidade, muito embora seja um sonho,
um sonho próximo a acontecer, a se realizar. Mas não é uma realidade. Geralmente você tem um farmacêutico numa CAF, que é uma central de abastecimento farmacêutico. Entendi. E aí, mas assim, a quantidade de cursos que está sendo ofertado, os profissionais que estão entrando no mercado, eles estão buscando o seu lugar e estão ocupando também esses espaços. Porque é uma necessidade, né? É uma necessidade. E uma coisa que eu digo, não falta, o pessoal diz, professora, mas é muito farmacêutico. Doutora, é muito farmacêutico. É bom, se você for bom, não falta trabalho não. Você trabalha de manhã, de tarde e de noite. Se eu sou aquele profissional do SUS que eu estou só esperando o meu salário, então o seu salário de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais é muito caro para você. Não, mas eu sou o profissional, eu faço valer 10 mil reais e aí eu tenho oportunidade para todo mundo. Agora tem farmacêutico, vamos falar, vamos abrir o jogo. Tem farmacêutico que não vale um salário mínimo. Então, que não faz por onde. É do profissional. Vai de profissional para profissional. Mas não é o que eles aprendem, não é o exemplo que eles têm. Mas tem farmacêutico que envergonha a classe, né? Mas a gente trabalha numa linha diferente. Os nossos alunos, os nossos colegas, a gente tenta trabalhar de uma forma diferente. Não Passou ali, já está fiscalizado. Já está fiscalizado. E eles têm o exemplo. Bom, a gente falar sobre esse mercado que é muito amplo, um mercado que tem uma gama muito, muito grande, né? A gente falar sobre o SUS, a gente falar sobre o Sistema Nacional, como a gente falou no começo desse podcast. Mas, com tudo isso, qual os planos do futuro? O que eu posso esperar do futuro do farmacêutico? A gente já teve a gente vem tendo grandes conquistas. Antes o farmacêutico ele não podia prescrever. A gente já tem um farmacêutico prescrevendo medicamentos isentos de prescrição, mas ele já ganhou. Então, são marcos, a profissão tem marcos. Em 2013 a gente tem uma resolução que nos permite fazer isso. Então, assim, já é um futuro que está chegando. E eu desejo que o farmacêutico ele esteja presente em todas as unidades dispensadoras de medicamento, nas farmácias, nas UBSs, como eu falei. Então, eu vejo desejo que o futuro seja assim, de uma classe unida e reconhecida. Muitas vezes não é reconhecida por culpa do próprio profissional. Ele não se deixa, ele não faz por onde. Mas eu desejo e eu espero um futuro com o farmacêutico presente em todas as unidades. Que já é um marco muito grande, sim. Essa questão de receituar, no caso, né? Prescrever, né? Prescrever. É um prazer, na verdade, ter você aqui. É esclarecedor, enriquecedor falar sobre o SUS, principalmente com você, com a sua vivência de 14 anos, no sistema. Não é fácil, né? Mas é gratificante. Esse foi mais um Nexus Cash, né? Um Tá na Bula, que é essa mesa aqui, é o Tá na Bula. E eu só fico o agradecimento para você, é um prazer, viu? Eu espero que ela venha novamente pra gente conversar um pouco mais sobre assuntos diversos, que essa aqui é uma cabeça que tem muita informação pra gente aí. Se Deus quiser, a gente vai ter mais próximos podcasts. Eu que agradeço, foi uma oportunidade muito boa de expor uma paixão que eu tenho, que falar do SUS é uma paixão, para mim, eu estou aqui hoje sentada no bate-papo de forma, estou com câmeras, estou com microfone, mas eu estou muito, muito tranquila para falar de uma coisa que eu amo. E assim, um conselho que eu posso dar para as pessoas que trabalham, alguém que esteja me assistindo, trate as pessoas no SUS como você gostaria de ser tratado em qualquer lugar da sua vida. É algo assim, o SUS, e quem não conhece o SUS, procure conhecer, procure o profissional referência naquele local, porque o SUS eu amo, eu sou suspeita, eu amo o SUS. Até mais, gente, até a próxima.